O projeto de lei que define o que é uma diarista, ele foi aprovado no Senado e, pelo texto original, ele propõe o quê? Diarista é todo trabalhador que presta serviço, no máximo, 2 vezes por semana para o mesmo contratante, recebe no dia e ela exerce a atividade dela em ambiente domiciliar e aquele empregador não pode ter fins lucrativos. Esse é o projeto do Senado. Na Câmara dos Deputados, no último dia 30, ele foi aprovado, só que reduziram de 2 para 1 dia a questão da diarista, ou seja, até 1 dia por semana é diarista. A partir do 2º dia na semana tem que se assinar carteira. E teve uma outra emenda, que essa é muito positiva, proposta também pelo Instituto Doméstica Legal, com os deputados André Figueiredo, que fez um voto em separado para que fosse mantido o texto de 2 dias, que é a redução da alíquota do INSS da diarista, caso ela opte em ter aposentadoria por idade, a alíquota vai ser reduzida de 11% para 5%. Ou seja, com base no salário mínimo atual, com apenas R$ 31,10, esse trabalhador diarista ele vai ter toda a segurança dos serviços e dos direitos previdenciários, como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade e vai por aí afora. A primeira consequência é que pode haver uma diminuição da oferta de trabalho para o trabalhador diarista. Como exemplo, de repente uma diarista tem hoje por mês uma base de 20 diárias, porque ela presta serviço para vários contratantes e pode ocorrer que esse contratante, para não ter, e alguns deles ela faz 2 vezes por semana. Então, para que ele não tenha o risco de uma ação trabalhista, ele pode reduzir para 1 dia na semana, porque a família pode analisar e falar, bom, já que é isso, só é 1 dia por semana e eu não posso tê-la, não posso assinar a carteira, não é que eu não tenho a condição econômica, financeira de assinar a carteira, pensando bem, 1 dia a gente sobrevive. Essa família pode fazer uma automação na sua residência, máquina de lavar prato, secar, passar, e com isso perceber que com 1 dia na semana ela supre a necessidade dela. Então aí teremos quem seria prejudicado? A diarista, que diminuiria a remuneração dela em função de uma diminuição da oferta de trabalho. Poderá ocorrer até o contrário, poderá ocorrer o aumento da oferta de trabalho para a diarista. Poderá ocorrer que aquela família que hoje necessita de fato de uma pessoa 2 dias na semana no mínimo, ou se ela estava com 3 dias, ela opta em ter uma diarista 1 dia, por exemplo, para limpar, ter uma diarista só para lavar e passar, e se tiver até 3 dias, outra para fazer limpeza, para que essa família não tenha o risco de uma ação trabalhista. Então, nesse caso, nós teríamos um aumento da procura por essa mão de obra, que seria benéfico à diarista. Uma outra provável situação que pode ocorrer, se prevalecer 1 dia por semana diarista, é o provável aumento de custo da diária. Porque a diarista, para manter o ganho dela, ela fala, bom, se eu prestava serviço para o Mário, por exemplo, 2 vezes por semana, cobrava R$ 80 dele, em média um mês tem 9 diárias, ela ganhava somente comigo R$ 720. Aí eu vou dizer, olha, como exemplo, Maria, a partir de agora eu só quero que você venha 1 vez por semana, porque eu tenho que registrar a carteira, você não quer, a partir do 2º dia, eu vou contratar uma outra diarista que vai me fazer o serviço do outro dia. Então vai diminuir o ganho daquela diarista, porque ela vai ter menos diárias e ela provavelmente vai querer aumentar o custo da diária, provavelmente. Normalmente o mercado regulamenta isso, é a lei
da procura e da oferta. Uma outra provável situação que pode ocorrer será o aumento das ações trabalhistas de diaristas. Partindo da premissa que até um dia é diarista, a partir do segundo dia tem que ter a carteira assinada, eu estimo que a maioria dos contratantes de diaristas que queiram manter aquela empregada por 2 dias, já que ela não quer ter a carteira assinada, ela vai correr o risco, porque a relação do trabalho doméstico é uma relação de confiança. E para o empregador, que agora é o empregador, ele conversou com ela não quer ter carteira, também quer manter ela limpando a casa ou fazendo as diárias. Ele fala, tá bom, não vou assinar carteira. Mas pode ocorrer que no dia que aquela relação seja encerrada, ou seja, ou ele não quer mais que ela faça diária, ou ela não quer mais trabalhar, pode ocorrer dela entrar com uma ação trabalhista. E não tenham dúvida, esse contratante de diarista vai perder a ação e vai ter que pagar o que não pagou. Então, provavelmente, pode ocorrer o aumento do número de ações trabalhistas de diaristas.